Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo ou nos escutando. Nós estamos aqui, sejam bem-vindos, eu e meu convidado, para o segundo episódio da segunda temporada do podcast Go Live. O podcast que foi criado para descomplicar a complicada governança territorial. Ó, quase um trava-línguas, né? Que deu certo, hein? Mas é complicado, não é fácil não. A gente vai ver aqui que vocês já sabem, né? Meu nome é Marcelo Tavarone, eu falo aqui nos estúdios da Forast aqui em São Paulo. Dando destaque, nós estamos em São Paulo, né? Como eu falei na primeira temporada, foi feita lá no Rio, agora aqui em São Paulo. E, de novo, aquele convite para você que está nos assistindo, se quiser que o podcast, que é itinerante, seja feito na sua cidade, manda um e-mail para o meu e-mail aqui, o meu e-mail pessoal aqui da Forast. Manda um e-mail para mim, sugerindo a sua cidade. Aquelas sugestões que vierem, nós vamos analisar com carinho e o que tiver mais volume é para onde a gente vai. Florianópolis, Recife, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, onde for mais interessante para vocês, a gente vai, tá? Bom, eu estou com uma pessoa aqui que é um queridão, um amigo de longa data, participa de todos os eventos, né, que se organizam aqui no Brasil sobre governança territorial desde o início. Diferente do Felipe, que é da nova guarda, que esse aqui é da velha guarda, como eu, nós dinossauros da governança territorial, né? Mas é um cara, assim, de fino trato, uma pessoa que eu gosto demais. E para você que está buscando soluções complexas, né? Soluções simples para problemas complexos, a experiência que ele traz é gritante, é enorme. Mas muitos dos profissionais que estão hoje no mercado foram formados por ele, pela equipe dele, né? Então, assim, ele é um profissional renomado, conhecido no mercado, uma sumidade quando se trata de governança territorial. E ele vai trazer insights aqui interessantíssimos, valiosos para a gente, para você poder assistir depois e aprender, né? E no final ele também vai deixar o e-mailzinho dele aqui para, se você quiser fazer uma pergunta, fazer uma visita à empresa que ele trabalha, trocar ideias, né? Ou entrar em contato com ele por afinidade mesmo. Fiquem à vontade, no final ele vai passar o e-mail, tá? Então pega aí o seu fone, liga aí o seu podcast, seu Spotify ou YouTube, não importa. Até dá para ver na televisão agora Que bom. convidado, né? Não vou falar o nome ainda. E senta no seu lugarzinho favorito lá e escute ou assiste com bastante atenção para você aprender bastante dessa vez, tá? Então eu estou aqui com o meu convidado querido Miguel. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de investir seu tempo aqui, né, conosco, para se preocupar em gerar conteúdo aí para o mercado que precisa de conteúdo de fato, né, Miguel? Isso aí. Marcelo, antes de conversarmos, antes de batermos esse papo, eu queria agradecer a Forasset, eu queria agradecer você pessoalmente pelo convite que você me fez. E eu me sinto muito feliz de estar aqui e estar conversando sobre temas que nós trabalhamos, que nós amamos e que nós desenvolvemos há muitos anos. Eu sou Miguel Conrado Filho, eu sou biólogo de formação, estou no setor elétrico há 35 anos. Uau! Nesses 35 anos, trabalho com meio ambiente e com fundiário. No começo, eu brinco sempre com todos que no começo eu era biólogo, porque efetivamente eu colocava a mão na massa, ia para o campo, amassava barro, fazia as campanhas de campo. Hoje eu estou mais na gestão, mas assim, tudo é gratificante, tudo é gostoso nessa área, apesar das grandes dificuldades e desafios. Que legal, cara. Não sabia que você tinha essa formação. Isso. Interessante. E é interessante, já começando a falar um pouquinho sobre o business, né? Tem muitas empresas e muitas profissionais que trabalham nas áreas ambiental e fundiária, né? Muito ligado, né? Sim. Tem muitos que não, né? Que é bem separado, né? Tem empresas que são departamentos completamente separados. A gente estava até conversando com o Felipe aqui. Em alguns lugares, infelizmente, são desconexos, né? Que a comunicação não flui tanto. Às vezes por questões de sistemas diferentes, né? Às vezes por questões de estrutura de empresa mesmo, né? E é interessante que eu acho que uma coisa legal também é que você também trabalha de forma eclética com diversas culturas, né? Você Sim. já vê de empresa americana, chinês,
brasileiro. Isso. Eu acho que é sempre bom conhecer novas culturas, conhecer novos hábitos e saber trabalhar, né, com essas culturas, mesclando com a nossa cultura. E realmente, assim, nesses anos que eu tenho trabalhado no setor elétrico, tive a oportunidade de conversar, não só aqui no Brasil, mas no exterior, com muita gente, muitos técnicos das áreas ambientais, da área fundiária. E, assim, sempre é uma maravilha e sempre é muito bom, assim, estar aprendendo com eles, né? É o Sim, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente nunca para de aprender. é verdade. Todo dia eu estou aprendendo, não é porque Isso é eu bom. estou há 30 anos formado e trabalhando no setor elétrico que eu sei tudo. E aprendo todo dia com a minha equipe, com outras áreas. E essa aproximação com as outras áreas é fundamental para a gente desenvolver um bom trabalho, né? E me fala um pouquinho da carreira profissional, Miguel. Carreira profissional, sempre gostei de meio ambiente, sempre gostei de animais, só que eu cresci numa família com pai médico. Ó. Então, assim, cresci ouvindo que seria médico. Cheguei a prestar, cheguei a entrar em Ah, medicina, é? e acabei seguindo o que eu sempre quis, que era biologia. Que legal. Me formei na USP. Na USP eu já comecei a ter contato com estudos ambientais e assim me aproximei bastante com alguns professores que já desempenhavam papéis de consultores ambientais. Isso foi me dando uma vontade e um direcionamento de o que eu gostaria de trabalhar. E realmente a área ambiental foi a área que mais me encantou. Depois de formado, me empenhei em entrar no mercado de trabalho. Felizmente, eu entrei num setor muito interessante, que é o setor elétrico. E desde esse momento, assim, entrei como estagiário. Você entrou na antiga CESP, Eu foi na entrei na CESP já? antiga CESP, fiquei 10 anos na antiga CESP, comecei como estagiário, depois analista. Ah, Em seguida, eu fui para uma empresa americana, Duke Energy International, que tinha comprado ativos da CESP aqui em São Paulo. Fiquei 18 anos lá. Cara, tudo isso eu não sabia que era tanto tempo assim. E nesses 18 anos, realmente, a CESP foi uma escola. Uhum. E a Duke Energy foi um trampolim para a minha carreira. Comecei como analista e terminei como gerente, né? Trabalhando aí sim com área ambiental, área fundiária. E assim, tive muito contato com outras culturas. Meu chefe na época era um americano, Uhum. mas assim, muito próximo às culturas latinas. A Duque tinha muitos empreendimentos na América Latina. Legal. Nós fazíamos intercâmbios, auditorias cruzadas. E nos últimos 7 anos eu fui convidado para estruturar a área fundiária na SPIC Brasil. Não existia essa área. Eu fui convidado para começar do zero. E assim eu fiz. Em julho de 2018, estava eu na SPIC Brasil, Que é uma chinesa. que é uma chinesa, uma multinacional chinesa, que hoje praticamente está na América do Sul, América Latina, na Europa e na Ásia. E Oceania. É um gigante. É um Como tudo que gigante. vem da China é um gigante. A empresa começou com a usina de São Simão. Essa usina era de CEMIG? Essa usina era da CEMIG, nas divisas de Goiás e Minas Gerais. E a empresa foi ampliando. Hoje nós temos solares, nós temos eólicas no Nordeste do Brasil, temos participação no grupo GNA,
uma termoelétrica a gás no Rio de Janeiro. Ah, não sabia. Sim. E a empresa, assim, tem nos sinalizado, assim, num grande crescimento. Hoje nós estamos com um grande desafio, que é a construção de dois complexos eólicos Uhum. no Rio Grande do Norte. Estamos indo um pouco ao contrário do que as outras empresas estão fazendo. Tirando o pé, né? Tirando o pé, a SPIC decidiu investir. Interessante. Sim, está sendo muito interessante, grandes desafios fundiários, Imagino. mas assim, a coisa está caminhando bem. Que bom. Para quem não conhece a SPIC, né? Eu acho que é informações interessantes. Essa parceria, essa sociedade na GNA, não conhecia. Sim, Interessante mesmo. é uma sociedade com um consórcio com a Siemens e outras empresas. Bacana. Entrando agora no tema central, né? Sim, Nós vamos falar sobre ocupações irregulares, né? Em bordo de reservatório, né? E aí já vem a primeira pergunta, né? Como que vocês realizam o planejamento para cuidar dessas atividades de inspeção, por exemplo, em campo aí lá na borda? então voltando um pouquinho a 7 anos atrás, Marcelo, nós recebemos essa usina da CEMIG, era uma nova concessão da SPIC, começou em 2017 para 2018, e assim, nós não tínhamos nenhuma informação do reservatório. Eu brinco porque... Vocês compraram porteira fechada sem saber as questões Sim, foi fundiárias? feito do due diligence diligence, mas assim, um empreendimento Macro, né? viável, né? Mas É um grande muito macro. empreendimento. Quando eu assumi a área fundiária, me deram um HD. E era isso que eu tinha da CEMIG. Um HD com muitas planilhas, muitas informações, e eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso? Chorar, né? Como é que eu vou estruturar uma área a partir de informações de uma outra empresa, né? E o que nós fizemos? Nós pensamos num grande planejamento, que isso levou um ano e pouco para se estruturar. Nós identificamos, e com as informações que nós tínhamos da CEMIG, nós identificamos todas as ocupações, todas as áreas que nós tínhamos conflitos fundiários. E classificamos esses conflitos, essas ocupações, numa matriz de riscos. Essa matriz de riscos leva em consideração aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos fundiários, aspectos financeiros. Depois de fazer essa grande matriz, nós identificamos, então, essas ocupações, esses conflitos através dessa matriz de riscos e definimos prioridades. Definimos o reservatório em segmentos, em partes, e começamos a atuar de ocupações de alta criticidade até as ocupações de baixa criticidade. E com isso nós conseguimos ter um mapeamento completo do que nós tínhamos pela frente, o que nós tínhamos que enfrentar. Devia ser um desafio enorme, né? Muitas invasões na época? Apesar de ser um reservatório de uso múltiplo, é uma característica específica de São Simão. Nós temos ocupações, a maioria delas são casas, ranchos de veraneio, ranchos de pesca. A pessoa faz trapiche, né? Faz trapiche, mas assim, o volume comparado a reservatórios de grande proporção como é São Simão, ele é bem administrado, assim, ele não é uma coisa que foge Fora do controle. Exato. E assim fizemos esse planejamento e hoje nós temos uma equipe que faz uma inspeção diária no reservatório, seguindo critérios de criticidade. Essas inspeções são embarcadas ou por veículos, por terra. E nesse trabalho nós identificamos todas as ocupações, identificamos os ocupantes
e fazemos um trabalho de ou regularização fundiária dessas ocupações ou de desmobilização. Em alguns casos, nós temos as desmobilizações voluntárias, que nós conscientizamos os ocupantes a desocuparem suas áreas. Nosso índice hoje é de mais de 60%. De conseguir desmobilizar? Sim, desmobilizações voluntárias. Interessante. Então, assim, é um índice muito bom para o setor. Verdade. Mesmo essas casas de veraneio? Mesmo essas casas de veraneio. Interessante. Então, assim, isso se deve a quê? A um outro fato, um outro planejamento que nós fizemos, que foi investir bastante em conscientização ambiental, conscientização fundiária. O que pode e o que não pode ficar na faixa de segurança do reservatório. O que é a faixa de segurança do reservatório? As pessoas não sabem. Né? A identificação. Distribuímos placas no entorno do reservatório. Esse é um trabalho constante. Identificando área de concessão, identificando se a pessoa quer ocupar, para que ela entre em contato com a empresa. Disponibilizamos uma página no nosso site, onde tem todas as informações fundiárias que as pessoas precisam saber. E assim, orientação constante. Eu acho que a aproximação com a comunidade é um fator primordial, né? Primordial para você ter sucesso nas questões fundiárias. E é permitido construir? Vocês deixam construir? Algumas Tem alguma condicionante, alguma ocupações, coisa? não. O que nós temos hoje é nós temos uma cláusula no contrato de concessão que nós precisamos garantir o correto uso e ocupação da borda. Existe uma condicionante da licença de operação que diz que nós precisamos fazer um programa de gestão fundiária, que é isso tudo que nós fazemos. Existem ocupações que a gente pode permitir. São ocupações de baixo impacto. Então, por exemplo, um trapiche de madeira, uma rampa para barcos. Isso pode ser regularizado. Porque ele não vai desmatar toda a faixa para fazer isso, né? Assim, muitas vezes a pessoa tem isso já há muitos anos, né? Uma ocupação já consolidada. Outra coisa que é possível, áreas de lazer, captações de água. Então, existem muitas ocupações na borda do reservatório que podem ser regularizadas. Mas para que sejam regularizadas e que a empresa dê uma anuência e, posteriormente, seja firmado um contrato de cessão não onerosa, o interessado precisa fazer o licenciamento desse empreendimento. Tem que estar regular, falar com você. Precisa estar regular, precisa estar ambientalmente regular. E a gente tem percebido que as pessoas têm procurado os órgãos ambientais, têm feito suas regularizações. Claro que às vezes demora um pouco, né? Mas assim, a gente tem tido sucesso. Interessante que esse trabalho de conscientização não imaginava que pudesse dar tão certo assim. Olha, um negócio Marcelo, interessante de verdade mesmo. Eu acho que é fundamental. Se você trabalhar só com um aspecto técnico, né, de inspeção, fazer as notificações, sem a pessoa efetivamente saber por que ele pode ocupar e não, é fundamental. Então, assim, montamos uma cartilha bem lúdica, bem simples das pessoas entenderem. Quando nós vamos fazer as inspeções, os nossos técnicos distribuem, conversam, e a gente percebeu que isso melhorou muito. O conhecimento, né, a conscientização da comunidade melhorou muito nesse sentido. Não é um negócio da empresa em si que não quer que constrói, né? É ambiental mesmo, é o impacto que gera. Exato. O assunto é outro, né? Não estou defendendo uma bandeira empresarial corporativa, né? Estou defendendo a natureza, né? Claro que a gente tem que defender, Sim, claro, né? Porque, claro, são obrigações de licença,
são obrigações de contrato de concessão, mas eu acho que existem formas de serem feitas. Agora, essas áreas que vocês identificam irregulares, né? Mas que vocês entendem que são passíveis de regularização. O passivo de regularização é tirando as coisas que foram construídas ou parte? Eu entendo, pegaram a usina pronta de muitos anos, com muita gente já certamente invadido, que provavelmente o CEMIG pode ter tratado de outra forma, né? E como é que faz? Como é que resolve isso? Ah, eu não vou tirar a minha piscina aqui da minha faixa aqui. Bom, um aspecto, uma forma de ocupação que é proibida é o uso particular, Uhum, né, da faixa de concessão para um uso particular. Então, uma casa, um rancho de pesca, um rancho de lazer é proibido. Nesse caso, nós temos um procedimento. Todas as nossas ações hoje em dia possuem procedimentos, nós seguimos procedimentos. E, nesse caso, a empresa faz um processo de notificações extrajudiciais para a pessoa tirar a ocupação. entendi. Muitas, como eu mencionei, retiram de forma voluntária, outras não. Então, nós seguimos esse processo, né? São 2 notificações. A primeira... judicializar. Exatamente. Se a pessoa não conseguir e não tiver interesse em retirar, nós entramos com ação de reintegração de posse. Uhum. E nós hoje trabalhamos muito próximos à área de Certo. contencioso. E, inclusive, nós fazemos parte da diretoria jurídica, Ah, que tá. isso facilita também muito, esse contato, esse diálogo. E o Ministério Público ajuda nisso também? Porque o Ministério Público é um dos que fiscalizam, né? Se tá... O Ministério Público tem acompanhado algumas ações, mas hoje ele está acompanhando, simplesmente não tem interferido em nossos processos. Eles Isso estão é vendo muito que o bom. trabalho está sendo feito, né? Acredito que sim. Sim, Acredito que certamente. sim. Então, assim, o que pode ser mantido precisa regularizar e precisa licenciar, e o que não pode É judicialização na é certa. judicialização Não tem jeito, né? ou o incentivo à desmobilização voluntária. Eu estava acompanhando aqui na minha colinha aqui, Uhum. e você já falou bastante sobre o programa, né? Para orientar os usuários, né? Sim. Sim, eu imagino que as outras empresas todas têm, mas de certa forma, assim, nunca vi se falar sobre isso. A primeira vez que eu vejo, de fato, se preocupar em ensinar, né? Orientar. Sim. Isso é muito mais factível com a realidade de todo mundo, porque você assimila, de fato, você gosta, né, de uma postura desse tipo. Quando já chega, não pode, já chega querendo Não derrubar funciona. com a polícia, e que, putz, é um abraço, né? E você começa a gerar uma animosidade que aí vem a vaidade envolvida de quem vai ganhar aquele processo de alguma forma, né? E imagino que essas pessoas, principalmente essas que têm condições de ter uma casa de rancho, são pessoas que têm dinheiro, elas não se importam, às vezes, de gastar uma grana com um advogado para poder defender o interesse, né? Sim. Por isso que essa prática eu achei interessante. Mas fazendo esse link com uma outra pergunta, existem empresas que elas monetizam o uso da ocupação do solo. Sim. Vocês não fazem isso. Nós não fazemos isso. Dentro do nosso planejamento e da nossa estratégia, nós decidimos não monetizar. São ocupações, essas que são regularizáveis, né, que podem permanecer. Nós entendemos que, assim, nós precisamos incentivar que as pessoas possam ficar nessas áreas. De forma correta, né? De forma correta, podem ter acesso à área. A gente entende que a monetarizar não seria um incentivo. Então, a empresa decidiu não fazer dessa forma. Entendi, tá. E como é que você controla tudo isso? Eu imagino que quando você chegou, você recebeu um HD. Pum, beleza. Eu recebi um HD. Eu abri o HD, muitos layers, muitas informações de imagens, muitas planilhas em Excel. Que é o padrão, normalmente todas as empresas usam isso, padrão. né? O mercado normalmente é assim. Então, logo em seguida, dentro dessa fase de planejamento, conversando com a diretoria,
Vocês buscaram soluções de gel, soluções de gestão. Exato. Nós precisávamos de soluções. E soluções que nos dessem informações a um curto prazo, rápidas e principalmente assertivas. Perfeito. Então, nós buscamos contatos com algumas empresas. Perfeito. Felizmente, conversamos na época com a Forasset, implantamos o SGT2, que era um sistema que existia na época da Forasset, e foi um sistema muito bom, porque assim ele permitiu que fizéssemos algumas customizações, e hoje em dia esse sistema evoluiu, e o interessante é que todo o meu processo de gestão fundiária eu encontro no sistema. Então, se eu precisar de alguma informação rápida, se eu precisar de uma informação para a alta administração ou para o corpo técnico, em alguns cliques eu tenho essa informação segura, assertiva, correta. Eu até aproveitar, abrir um parênteses aqui. Eu agradeço você estar falando da Forasset. O intuito não é esse, né? Sim. Até falando para o público ali, existem ferramentas e soluções diversas aí que podem ajudar no dia a dia, né? Sim. Se falar sistemas da Valicom, SAP, Oracle, umas melhores ou melhores dependendo da necessidade do tempo que o cliente tem para implementar e do que ele precisa de fato, né? O que não se pode, eu estava conversando com o Felipe, é ficar em planilha. Não. Assim, tem que sair da planilha. Porque a planilha, de fato, não é ferramenta de gestão, ela não te dá a informação em tempo real que você precisa para tomar uma decisão, né? E ela tem problema de segurança da informação, LGPD hoje em dia pior ainda, né? Cada vez mais grave. Restritiva, né? Você pode errar usando a planilha, porque você não usa a planilha só para você, né? Você usa às vezes para sua equipe. Se alguém vai lá e faz uma anotação num campo errado, isso pode mudar tudo, né? Toda e qualquer decisão. Então, fujam das planilhas e procurem informatizar as áreas, né? Sim. Acho que esse é o principal de fato, né? Com certeza, assim, eu acho que existem sim sistemas que podem atender a cada empresa, a cada área. As empresas precisam fazer suas avaliações e encontrar o sistema que os Melhor encaixa, né? Exato. Mas não pode deixar de não ter sistema, né? Não pode. No mundo que a gente está já na IA, cara, a pessoa usar planilha não dá, hoje né? em dia não dá. E assim, a gente emite relatórios internos para identificarmos algum problema, alguma ocupação, algum conflito, emitimos relatórios para a diretoria. Então, assim, o sistema te flexibiliza para você apresentar produtos de qualidade e, como eu digo, assim, numa velocidade muito boa. A velocidade do clique, né? A velocidade do clique. E me fala dos resultados que vocês estão obtendo aí nesse controle todo aí que vocês têm aí no dia a dia. Os resultados foram visíveis quando nós implementamos o sistema e começamos a gerenciar os nossos processos de forma digitalizada. Né? Hoje em dia, assim, eu consigo gerenciar, planejar, discutir tudo com o apoio do sistema. O sistema não faz nada sozinho. Sim. Né? Então, assim, você é importante deixar claro, né? Qualquer sistema não faz nada sozinho. Qualquer sistema você precisa gerenciar, você precisa sempre estar fazendo suas manutenções, você precisa melhorar o sistema. Sempre que aparece uma oportunidade, você precisa explorar isso. Mas, assim, o que eu vejo são os resultados. E os resultados hoje são muito bons. E, além disso, Marcelo, o sistema te dá a possibilidade de ter indicadores de performance. Uhum. Então, assim, você define seus indicadores. Hoje eu tenho indicadores definidos,
onde nós monitoramos essa evolução. E assim, a coisa vai indo bem. Uhum. Como eu digo, a gestão fundiária nunca vai terminar. É Certamente. um trabalho de formiguinha e é um trabalho constante. Não só no setor elétrico, mas em todas as áreas. Mas se você não tiver um controle, se você não enxergar o que você está trabalhando e numa planilha você não consegue, assim, você não consegue dar direcionamento para a tua gestão. Então, hoje, eu vejo que nós temos esse direcionamento, sabemos o que queremos, sabemos dirimir riscos, isso é muito importante, a empresa exige, né? A empresa quer que você identifique seus riscos e os minimize, e hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso de uma forma bem tranquila. Tem ajudado na redução das invasões, por exemplo? Porque você já pegou um monte de invasão já estabelecida, né? Tem E ajudado. normalmente a inspeção certamente é importantíssimo. Até não sei se você pode falar se você usa imagem de satélite, se não usa, se você só vai com equipe de campo, ou que se a equipe de campo é avisada pela imagem, né, de que precisa de alguém no local. Então, quando eu falei daquele Tecnologia, tudo isso envolvido, se você puder falar um pouquinho, seria legal. tecnologia, assim, nós temos, então, assim, utilizamos imagens através daquela priorização de avaliação de riscos, nós identificamos nas imagens onde são essas áreas de conflito. Então, isso é fundamental. É a carta básica para nós, é o mapa. E assim, as inspeções são importantes, mas a inspeção por si só não garante nada. E é o que eu sempre insisto. O planejamento, assim, é, às vezes, muito mais importante do que a ação. Uhum. E a gente tem percebido que, diante de um bom planejamento, nós conseguimos implantar ações efetivas e que estão dando resultado. Então, eu acho muito importante. E todos esses movimentos utilizando sistemas digitais, imagens. Usa drone. Usamos drones. Todas as tecnologias disponíveis hoje nós utilizamos. Só assim, para dar um exemplo, quando precisamos fazer, quando há um conflito e precisamos efetivamente tirar uma dúvida em relação à cota de desapropriação. Muitas vezes muito comum, eu tenho uma ocupação que ela está bem divisa ali. no limite da desapropriação. Então, nós fazemos um trabalho topográfico também, contratado. Esse trabalho utiliza aquela tecnologia LIDAR. Sim, sim. E, assim, está sendo muito efetiva para nós. Né? Assim, é uma tecnologia ainda com um valor um pouco caro, mas se você focar nos seus conflitos... Os pontos de maior interesse, né? Onde Onde tem tem maior mais. interesse, ele... Justifica, né? Justifica. E, além disso, a equipe de campo, hoje em dia, não usa mais prancheta. Usa um tablet com todas as informações que ela precisa coletar em campo. Automaticamente, ela faz um upload. Todas as informações vão diretamente para o sistema e se faz depois todo o trabalho de isso ajuda, né? Porque quando o sistema tem aplicativo mobile... E tendo conexão com a web, você tem a informação em tempo real, né? Exato. Quando os indicadores estão atrelados com tudo isso, cara, né, a informação está ali, dá um login e senha pro gestor e ele pode acompanhar o que está acontecendo, né? Sim. Não precisa nem gerar relatório, às vezes os relatórios são para os gestores mesmo, os diretores da empresa. O próprio sistema faz o relatório. Pegando um pouquinho dessa parte de indicadores, que é importante, né? Como que a alta gestão ela vê a informatização geral da empresa? Porque a pergunta é assim,
toda empresa hoje ela está sendo informatizada, pensando em resolver todos os problemas dela. Vamos focar aqui na parte tem a ver com a parte de invasão, mas a parte ambiental, a parte social, vocês sistematizaram tudo? Vocês estão em processo ainda que vocês usam alguma planilha para alguma coisa? Porque é muito comum também, Olha, né? Marcelo, eu não vou dizer que nós não utilizamos, mas assim, a Speak tem uma estratégia de informatização de seus projetos e processos. Isso é muito Então, legal. hoje eu vejo que toda a área está buscando informatizar. Eu vejo isso na área fundiária, vejo isso na área ambiental, em todas as áreas. Finanças, suprimentos, próprio jurídico. Então, assim, eu acho que esse é um caminho da Speak, é um caminho das empresas que não tem volta. E a Speak ainda tem um programa, existe uma área de inovação. Ah, isso é legal. Então, essa Vocês área... são obrigados a fazer a Sim, ANEL? sim. P&D. E hoje, P&D, projetos de P&D, projetos de inovação. E hoje em dia, assim, muitos projetos são desenvolvidos, né? E depois disponibilizados para o setor, Que legal. envolvendo o uso de tecnologias das mais diversas áreas. Então, assim, é uma estratégia da empresa. E interessante, uma vez eu tive numa empresa chinesa também, né? E fui conversar sobre P&D lá, né? Sim. E o colega que estava lá, ele falou, eu perguntei sobre isso alguns anos atrás, né? Sim. Vamos fazer algum projeto de P&D e tal. Ele falou assim, cara, difícil fazer projeto de P&D aqui, porque os chineses estão tão na frente, assim, é tanta coisa que chega lá que ele falou, pô, por exemplo, precisava de um capacete que tivesse alguma conexão Wi-Fi para poder atender o telefone, o cara que está lá em cima na torre. Aí eu fui falar que queria fazer um PD aqui sobre isso, tal, não sei o que lá, e o cara falou, já veio com um capacete Pronto. pronto, com ventilador, conexão com o celular, não só para atender o telefone, para escutar uma música, se quiser, placa solar para alimentar o próprio capacete, uma plaquinha solar assim. Difícil, né? Os chineses eles realmente são muito tecnológicos, né? Na Speak há uma influência dos chineses em si, na evolução da tecnologia. Vem muita coisa de lá para cá para vocês? Olha, Marcelo, vem muita coisa de lá, soluções que são aplicadas aqui no Brasil, mas assim, a alta administração Eles querem na Speak tecnologia. querem Isso é legal, tecnologia cara. e Isso é assim legal. eles incentivam Muito bom. assim o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. Isso é bom. Então assim eu vejo hoje na Speak um mix, muita coisa, sim, muitas soluções são trazidas, agora muita coisa desenvolvida, tanto que a área de inovação assim sempre nos cobra Sim. no bom sentido, mas Bom saber, hein? Bom saber. isso, assim, Precisamos conversar. para apresentarmos projetos, soluções, Interessante. isso é muito bom. A gente fez uma vez um projeto para um cliente também, que ele disponibilizava para o usuário final, né, o proprietário, que fazia confronto ali com a faixa, a possibilidade dele colocar ali o desenho da propriedade dele, né, para verificar se ele estava invadindo a área que era da usina ou não. Uhum. E ele mesmo pode fazer isso lá. Ele sobe os arquivos dele lá e aí o sistema apita, ó, você está ok, pode fazer essa construção aí que não tem problema nenhum. Não, você está invadindo sim. Ou seja, tem muita coisa que pode ser feita que pode facilitar essa comunicação. Isso aí fica até uma sugestão aqui, se vocês Sim. quiserem um dia bater um papo sobre isso, mas a tecnologia, de fato, ela tem trazido coisas assim que... E para nós que trabalhamos com tecnologia, né? Cara, é assustador, bicho. É assustador como está evoluindo rápido e a gente tem que estar de mãos dadas ali o tempo todo para poder não ficar para trás, né? Sim. Por isso que, de novo, né? Aqueles que usam planilha, Jesus, né? Mão na consciência, pensando inclusive na questão profissional, né? Porque eu estava falando com o Felipe aqui há pouco, né? Você é gestor de uma área no qual
por um período, você vai ser, daqui a pouco você não estará mais gestor daquela área. Você não fez o trabalho de transformar aquela área digitalmente, é uma perda de oportunidade grande para o seu próprio currículo, né, e para a empresa. Então, acho que todo profissional gestor hoje, pelo menos, todo mundo, na verdade, né, tem que buscar a tecnologia para Sim. poder melhorar o seu dia a dia aí. E a empresa e o profissional, em termos de currículo, vão ganhar muito, né? Então, a gente tem que buscar isso mesmo, né? Eu acho que essa visão de utilizar tecnologia já está consolidada, né? Na Tem maioria muita gente das... que usa planilha ainda, tá? Mas tem muita gente que, eu acredito, né? Que tem um pouco de medo Sim, da verdade. tecnologia, tem um pouco de medo dos sistemas. Às Assim, vezes de perder o controle, né? E não perder a digo nem informação, isso, sei lá, né? assim, de ficar escravo do sistema. E é o que eu sempre digo, você não pode se tornar escravo do sistema. O Certamente. sistema que precisa ser uma ferramenta que te fornece, De apoio, né? né, apoio, informações. Então, eu acho que é a forma de pensar correta. E juntando tecnologia com o futuro, que já tá no presente, com IA, como é que você vê o futuro da gestão fundiária, da gestão ambiental, de tudo? Tudo que tem a ver com governança territorial. Bom, cada vez mais eu me conscientizo que a integração, e quando eu digo integração, o trabalho próximo, não integração efetiva de áreas. Mas assim, as áreas precisam trabalhar juntas, né? A área fundiária precisa trabalhar muito próxima à área ambiental, como também precisa trabalhar muito próxima à área jurídica e todas as áreas, Concordo. né? Com engenharia, com construção. Se não tivermos essa integração, todo mundo falando a mesma língua, teremos problemas. Então, assim, esse é o assim, para o presente e para o futuro. Integração máxima. Segunda coisa, eu vejo que a conscientização ambiental, fundiária, treinamentos, e quando eu digo treinamentos, assim, treinamentos da equipe, Uhum. constantes, e treinamentos até da comunidade. Extremamente importante. A comunidade é o maior stakeholder da empresa e de todas as empresas do setor elétrico. Então, assim, essa proximidade precisa ser feita. E o caminho que eu vejo hoje nesses temas é a conscientização. Uhum. E não adianta você conversar com um vocabulário técnico. Você precisa ser Verdade. Didático mesmo, né? muito didático e assim fazer a pessoa entender. Então, assim, eu acho que conscientização, treinamento, integração e o que nós estávamos discutindo há pouco, uso de tecnologias Que dê transparência para o processo, né? que dê Todo, né? transparência, que dê agilidade, é fundamental. Acho que com esses 4 pilares, acho que foram 4 que eu mencionei, eu acho que é o grande futuro da área fundiária. E a área fundiária sempre vai existir, Com certeza. sempre vão ter desafios, e é uma área que gerencia problemas. Sim. E a gente precisa solucionar esses problemas. E para solucioná-los, precisamos aplicar tudo isso. E é importante que a alta gestão veja essa importância também, né, Miguel? Porque existem empresas ainda, infelizmente, que a área fundiária está debaixo de uma estrutura que não faz muito sentido, né? Tem empresa que a área fundiária está embaixo do RH. É meio assim, quem quer ficar com esse pepino para si, né? Ninguém quer, então, bom, eu vou colocar aqui porque eu gosto mais de você, ou não, né? E você se vira. É importante que a alta gestão entenda da importância da área fundiária, né? E lembrando que é ela que entra primeiro e sai por último, né? Exato. Eu vejo o seguinte, Tavarone, assim, nas minhas últimas experiências de trabalho e atualmente a gestão fundiária tem um papel fundamental. Uhum. Na SPIC, eu posso te dizer que a gestão fundiária está mapeada lá
na matriz de riscos estratégicos da empresa. Está lá Ótimo. a caixinha fundiária. E sim, também existe um papel da área em fazer você se mostrar. Você precisa se mostrar. E você se mostra como? Fazendo um bom trabalho, entregando coisas consistentes. Eu acho que esse é o caminho, né? Assim, para mim é muito claro, né? E assim, espero que assim para as outras empresas, para os colegas de área, assim, também enxerguem dessa forma. E se não enxergam, assim, que Começa a enxergar, né? comecem a enxergar, porque esse é o caminho. Uma última pergunta. Pois não. Essa aqui é mais técnica. A aplicação da orientação jurídica normativa número 54 do IBAMA. Bom, isso é uma orientação que está dando muito o que falar no setor elétrico, que é uma contradição ao Código Florestal, a um artigo do Código Florestal em relação aos empreendimentos antigos, né? É estipular a área para esses empreendimentos. Hoje, os empreendimentos antigos, a APP, área de preservação permanente, ela está definida entre a máxima normal e a máxima maximorum. E essa regulamentação do IBAMA, ela diz que para esses empreendimentos também precisa se consolidar uma APP de 100 metros. Ué. Então, assim, é um assunto que a gente está discutindo com o órgão ambiental, nós como SPIC, nós como representantes e participantes de associações do setor elétrico, para que haja um entendimento melhor do órgão ambiental. E eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que esse tema ainda está muito, assim, muito no início. Eu já tive experiências anteriores que, por outros motivos, não por uma obrigação de licença, mas por outras obrigações legais, que nós tínhamos que implantar PP em áreas de terceiros. Isso é muito difícil. Claro. Então, assim, eu acho que é um tema importante no setor elétrico, na área fundiária, mas que ainda temos muito a discutir. E essa discussão, enquanto não termina, fica tudo em voga, fica parado. E essa decisão, enquanto não termina, fica tudo parado. É complexo mesmo, né? Bem complexo. Bem complexo porque exige, primeiro, a conscientização. Exige um gasto financeiro que Absurdo, né? não está previsto nos contratos de concessão. Difícil até de estimar, né? E é muito difícil de implantar, né? E de Pior ainda de manter, implantar. né? Hoje em dia, a gente tem, na maioria dos reservatórios, áreas de agricultura, pastagem, no entorno dos reservatórios. Então, é difícil mudar esse cenário. Mas eu acredito que a gente vai... O bom senso vai prevalecer. Vai prevalecer. Né? Mas o bom senso do setor. Bom, Miguel, você que é um dos caras que já formou muitos bons profissionais que estão no mercado, né? Muitos. E assim como outros grandes profissionais que são bons formadores, né? Como o Osni, lá que está... Nosso querido amigo Osni, que está lá na Argo, né? Como é que você vê essa entrada de novos profissionais? A gente, pela história de todo mundo que eu já entrevistei, pô, tem biólogo, tem advogado, tem engenheiro agrônomo, tem cartógrafo, ou seja, tem das mais diversos tipos de formação podem trazer para a área da governança territorial, né? Seja questões ambientais, fundiárias, não importa, né? Como você veio no ambiental, né? E depois acabou pegando fundiário também. O que você pode falar para essa geração que está chegando aí? O que você espera de um profissional para você contratar, por exemplo, lá para a SPIC? Né? O que o mercado espera desses profissionais que estão chegando agora? Se quiser falar até olhando para a câmera, ela pode ficar à vontade, tá? Eu vejo da seguinte forma.
começando. A diversidade é muito boa. Legal. É sempre bem-vinda. Então, esse fato de hoje em dia nós termos profissionais de várias áreas Ajuda. sempre ajuda e sempre traz novas ideias ou novas posturas. Então, eu sempre vejo que é muito bem-vinda. A área fundiária não tem uma... Você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ser um advogado, você não precisa ser um biólogo. Você pode, para trabalhar com ela, você pode, acho que ter conhecimento. O que eu sugiro e o que eu penso, e foi o que eu fiz na minha carreira, assim, buscar estágios, né? Tentar, não vou dizer se especializar, você não precisa chegar um cara pronto, um cara formado, mas você precisa ter uma experiência prática. E nessa área, a experiência prática é muito importante. É, concordo. Então, assim, primeira coisa, assim, as pessoas que estão estudando, que pensam em seguir essa carreira, pensam seguir nessa área, minha sugestão é: aproveitem, façam estágios. E busquem empresas que estão oferecendo vagas nessa área. E assim, eu vejo hoje que o mundo corporativo, ele exige muito. Ele exige muito, mas ele te dá muito. Então, hoje eu trabalhando numa multinacional chinesa. A multinacional chinesa, ela exige muito da área fundiária, mas ela te dá todos os recursos que você precisa. Legal. Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, sempre está buscando se atualizar, estudar. Perfeito. E o último recado, para os dinossauros como a gente, que sumiram. Vamos marcar alguma coisa, né? Vamos marcar um bate-papo aí, sei Para lá, os né? dinossauros, nós precisamos nos reunir, né? Porque está cada dia mais difícil. Mas também é um convite para que se manifestem, né? Para que possamos nos encontrar e discutir não só questões do Fundiários de trabalho, governança de territorial, né? governança, exato, mas também relembrar os bons momentos. É isso aí. Fica o convite, hein, galera? Fica o convite, hein? Bom, eu queria te agradecer de novo por você estar aqui. Você é um cara incrível, é um cara que eu admiro, é um amigo, de fato. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos conhecimentos, por compartilhar, aceitar compartilhar conhecimento. Isso é muito importante. Acho que o mercado agradece, vai agradecer. O pessoal que vê o podcast vai elogiar, tenho certeza. E, de novo, né? Deve estar aparecendo aqui o e-mail do Miguel, para quem quiser entrar em contato com ele. Para fazer benchmark, bater um papo com ele. Se for um dos dinossauros, não tiver mais o telefone dele, tá o e-mail aí para poder voltar a falar com ele. Bota o meu e-mail aqui também para mandar um e-mail para mim também, para a gente poder se encontrar. Tá? E é isso, Miguel. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Marcelo. Foi muito gostoso estar aqui com você, discutindo esses assuntos, né? Discutindo assuntos técnicos que, na verdade, quando a gente começa a conversar, se torna um papo agradável, né? E, assim, passa rápido. Te parabenizo por essa ação e por tá propiciando esse tipo de ambiente. Bacana, Né? obrigado. Que realmente esses assuntos, o tema de governança fundiária, governança territorial, ela se difunde. E eu acho que isso você está fazendo muito bem. Obrigado, Miguel. Para você que está assistindo, obrigado por ter chegado até aqui. Daqui a pouco vai aparecer o terceiro episódio da segunda temporada. Agradeço a presença. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição. Tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.